Oi, pessoal. Aqui nessa aula, seguindo se aprofundando mais na ideia de conjuntos, a gente agora vai começar a ver os subconjuntos. Vamos estudar a relação de inclusão que existe nesses subconjuntos. Então, qual a definição para subconjuntos? Os subconjuntos apresentam todos os seus elementos incluídos em outro conjunto. Esse termo subconjunto já quer dizer isso, essa inclusão. E essa definição está relacionada com o quê? Com a relação conhecida por inclusão de conjuntos. Então, é isso que a gente vai começar a se aprofundar agora. E para isso, para essa inclusão aqui, existe um símbolo. Como eu tinha falado para vocês em aula anterior, esse estudo de conjuntos é um estudo que envolve muita simbologia. Então, ó, vocês têm que ficar atentos com isso. O símbolo de inclusão, que no caso aqui, o símbolo, esse aqui, é chamado de sinal de inclusão. E estabelece uma relação entre dois conjuntos. Isso mesmo. Para utilizar esse símbolo, eu tenho que estar comparando um conjunto com outro, para dizer se ele está ou não incluso, se ele é ou não subconjunto de outro conjunto. Então, os símbolos, os símbolos de inclusão, tanto para um lado quanto para outro, que um indica que um conjunto está incluso em outro, ou é subconjunto de outro. E o outro só vai indicar o contrário, vai dizer que um conjunto inclui o outro, ou um conjunto tem o outro. Coisas desse tipo. Isso aqui com os traços são as negações para esses símbolos aqui. Então, sempre que tiver o traço, quer dizer que é uma negação. A gente viu na aula anterior o estudo do símbolo do pertence. O símbolo do pertence era esse aqui. Pertence. Aí, quando era negação, passava um traço. Não pertence. Da mesma forma é aqui. Esse aqui indica que não está incluso ou não inclui. E o que é isso? O que quer dizer esses subconjuntos? O conjunto formado pelos subconjuntos é chamado de conjunto das partes e é indicado por essa letra P aqui com o nome do conjunto dentro. Eu coloquei aqui um parêntese aberto, mas dentro fica o nome do conjunto que eu estou pegando os subconjuntos. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho um conjunto qualquer e dele eu vou tirar outros vários conjuntos, que é o que se chama de conjunto das partes. Quando eu tiver todos esses subconjuntos, esses conjuntos que eu tirei dentro de outro, aí eu vou formar o que eu chamo de conjunto das partes. Nessa aula a gente ainda não vai chegar a montar esses subconjuntos de outros, mas a gente vai fazer uma análise da relação de inclusão. Na próxima aula a gente sim vai começar a extrair esses subconjuntos dentro de outro conjunto. Continuando, o conjunto vazio sempre será um subconjunto de um conjunto. Pronto. Isso aí sempre vai acontecer. Um conjunto vazio, independente do conjunto, de qualquer que seja ele, o conjunto vazio sempre vai ser um tipo de subconjunto. Porque um conjunto vazio, vocês vão ver que ele não é uma coisa que a gente vê. Ele é vazio, ele não está ali, mas a gente já tem que saber que ele é um subconjunto. Isso aí já é uma ideia intuitiva. Pronto, gente. Os conceitos que tinha para falar eram esses. Vamos ver agora um exemplo, só para a gente se envolver com o assunto. Sejam os conjuntos A, aí o A tem os elementos R, A e L, e o conjunto B, que tem os elementos A, L, G, Z e R. Aí vejam só. Aqui eu tenho esses três elementos no A. E no B, o R tá no B. O A também tá aqui. E o L também. Então, todos os elementos de A estão dentro de B, certo? Então, eu posso dizer que A é um subconjunto de B, certo? O A é um subconjunto, só o A é um dos subconjuntos, entendeu? O B, ele tem muitos outros subconjuntos. Só que a gente está analisando se o A é um subconjunto dele. E realmente é, porque todos os elementos de A estão dentro de B. Então, ok. É o que eu estava falando a vocês. Na próxima aula a gente vai aprender a extrair todos os subconjuntos de um conjunto. Por exemplo, o do B, a gente vai aprender a extrair todos os subconjuntos dele. E a gente verificaria que o A, é um subconjunto dele quando a gente extrair todos esses subconjuntos, certo? Só que não é o foco dessa aula. O que a gente vai verificar nessa aula é só se ele é de fato um subconjunto ou não, certo?
Então, a gente já viu que o A é um subconjunto de B, porque todos os elementos de A estão dentro de B. Ok. Aí, olha aqui a resposta. Como todo elemento de A é elemento de B, disse que A é subconjunto ou uma parte de B. Eu posso chamar dessas duas formas. Eu posso dizer A é parte de B. Ou então A é subconjunto de B, certo? Das duas formas estarão corretas. Continuando, como é que eu escrevo isso em relação de simbologia? Eu escrevo assim. E como é que eu leio? Olhando, ó. A é subconjunto de B. É tanto que aqui está as formas de leitura. A está contida em B, ou A é subconjunto de B, ou ainda A é uma parte de B. Eu tenho essas três formas para falar, certo? Assim, A é subconjunto de B se todo elemento de A é também elemento de B. Isso a gente discutiu já, certo? Sim, Matheus, e quando é que eu uso o símbolo aqui trocado? Quando é que eu faço isso? Gente, eu faço essa troca quando eu quero dizer a relação contrária. Ó. O A não é subconjunto de B, então pode ser que o B, ou aqui quer dizer que o A está incluso em B. Então, o B inclui o A. O B inclui o A, certo? Eu sempre vou ler da esquerda para a direita. Aqui, nesse caso, está incluso. O A está incluso. Aqui é o B inclui, porque o B é o conjunto que tem o A. Então, B inclui. Essa quer dizer, um símbolo trocado só quer dizer a relação inversa, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre os subconjuntos. E na próxima aula a gente vai aprender a extrair todos os subconjuntos que existem em um conjunto, certo? Então, até a próxima. Curtam aí o vídeo, gente, se puder. E se inscrevam no canal, tá bom?